Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações e que possamos hoje fazer o estudo que nos foi solicitado pela Casa de André Luiz. O estudo é a continuação da parte segunda, do capítulo 1 do Livro dos Espíritos, com o item dos Espíritos. As perguntas são de 119 a 131. Na realidade, essas questões nos dão margem para que nós façamos uma série de reflexões. Primeira observação que gostaríamos de fazer é como Kardec nos traz essa série de informações, mas que também nos esclarece profundamente através das suas perguntas, que são memoráveis. Às vezes nós costumamos dizer que a pessoa é vista pela sua inteligência, não pelas respostas a questionamentos, mas pelo próprio questionamento em si. É ali que a pessoa coloca o seu conhecimento, as suas experiências, as suas observações e que nos levam a fazer esses raciocínios. Então, quando ele, no Livro dos Espíritos, faz essa coordenação, essa organização com todas as suas inquirições, enfim, observações, questionamentos aos Espíritos do Senhor, quando ele divide o Livro dos Espíritos, ele nos faz pedagogicamente entender todo esse universo que a doutrina dos Espíritos nos traz, né? Quando ele nos apresenta, a partir do primeiro capítulo, com a existência de Deus, o que é Deus, enfim, e que nos traz todo esse potencial que nós podemos descobrir, do qual nós fazemos parte, isso fica cada vez mais claro para nós. Então, essa continuidade desse capítulo, em que é na parte segunda, que é dos espíritos, o mundo dos espíritos, ele disseca, né? Ele faz cirurgicamente um estudo de tudo que diz respeito ao espírito, né? Do que é o espírito, as formas como ele foi desenvolvido e que ainda hoje são mistérios para nós, porque nós temos uma parte do que nos foi permitido revelar pela espiritualidade. Mas o total, o profundo, nós ainda não temos essa capacidade de entender, né? Nós sabemos, como diz um dito, né, que a verdade ela não tem versões. A verdade ela é. Se nós formos estudar na filosofia, porque as pessoas costumam dizer a minha verdade é tal, o outro argumenta e contrapõe dizendo da sua verdade. Acontece que são versões de determinadas situações. Quando a verdade se sobrepõe a tudo isso, ela derruba essas versões. Ela se apresenta da forma que ela é e ela descortina esse horizonte e essa verdade em si. Então, nós temos, ao longo desses estudos, descoberto, né, o que nos leva a entender uma verdade que, por enquanto, podemos dizer que seja relativa pela nossa total incapacidade de compreender o profundo que ela é, mas que nós já temos, ao mesmo tempo, uma condição do que nós conhecemos fazermos toda a diferença, não só em relação a nós, mas também em relação ao mundo que nós temos e que estamos vivendo hoje. Quando nós vamos estudar essas perguntas, nós fomos ao Espírito Miramês e Psicografia de João Nunes Maia. Ele tem uma série de livros que também abordam o estudo do Livro dos Espíritos. E as observações que Miramês faz são pontuais,
são muito esclarecedoras e nos fazem, assim, também de uma forma bastante didática, compreender tudo aquilo que Kardec pergunta aos espíritos e o que esses espíritos respondem a Kardec, nos situando dentro deste todo que é o universo. O que nós também gostaríamos de ponderar, de observar, é que nós fazemos parte, sim, desse todo, né, como espíritos que somos. E que, quando começamos a estudar e a compreender um pouco do que é, né, ser um espírito e do que a doutrina nos traz, nós não podemos mais fazer uma dissociação, se nós quisermos pensar em termos evolutivos. O que quer dizer isso? Eu não posso pensar em mim, na minha pessoa, ou nós todos, cada um em si, como pessoas somente, né? Sim, somos individualidades, mas somos, acima e preponderantemente de tudo, espíritos. Tudo aquilo que nós trazemos e que temos agora e que apresentamos nesse momento tem a ver com a nossa participação evolutiva. E é disso que se trata hoje, as perguntas que Kardec fez, que vão da 119 a 131, são muitas perguntas que dão margem assim, a uma série de considerações, mas nós vamos tentar fazer com que isso seja compreendido. Porque a cada vez que nós lemos o Livro dos Espíritos, nós descobrimos mais coisas. Nós passamos a entender situações que antes nós não éramos capazes de compreender. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que nós já de alguma forma avançamos nesse nosso patamar de compreensão e de amadurecimento como criaturas e como espíritos, né? A pergunta 119 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos do Senhor: não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? Bom, aqui vamos fazer rapidamente como se diz, uma observação. Aqui ele já chama da primeira ordem. Para isso, nós temos que recuar um pouco e ver no próprio estudo da parte segunda desse primeiro capítulo o que são as ordens, né? E a escala espírita em si. E isso faz com que nós possamos compreender muito mais esses estudos. Daí está a importância de nós não fazermos nada dissociados. Nós temos que fazer um encaminhamento para que a gente possa aproveitar todo esse ensinamento que Kardec nos traz através desses espíritos superiores. Então, nesse capítulo 1, nas perguntas de 96 a 113, que já foi estudado anteriormente, mas que é sempre bom recapitular, esse capítulo, para mim, ele é importantíssimo, porque ali está a nossa foto, vamos dizer assim, está o nosso retrato. Quando ele faz essa divisão, ele faz um estudo dessas ordens e dessa escala espírita, nós podemos, se quisermos isentamente, vamos dizer assim, nos situar, nós vamos saber direitinho qual o nosso grau aproximado, em que situação nós nos encontramos e que situação nós queremos, a partir de agora, também conseguir evoluir mais um pouco. Porque sabemos que nós não recuamos, nós estacionamos. Mas o tempo que nós queremos ficar estacionados vai ser determinante na nossa felicidade como um todo, né? A partir do momento em que nós resolvemos evoluir logicamente, usando a razão que nós já temos nesse momento, apesar
de estarmos num mundo de expiação e provas, evoluindo para um mundo de regeneração, nós já temos condições de fazermos minimamente esse planejamento evolutivo. Então, nessa pergunta 119, em que ele quer saber, e isso é muito lógico, não seria mais fácil que Deus já criassem essas almas perfeitas, angélicas, maravilhosas, sem problemas, sem defeitos? E essa é uma das verdades, e essa é uma do que nós nos referimos antes, que ainda fogem ao nosso alcance. O porquê disso ainda nós temos informações, mas não sabemos no profundo dessa verdade o que Deus tem colocado, qual a motivação dele nos fazer passar por esse trajeto evolutivo. Porque aqui ele diz o seguinte, é o nascimento da alma, né? É quando nós surgimos e que passa, e nós somos absolutamente todos iguais. Então aqui diz o seguinte, o que se passa na nossa linha de ascensão espiritual são como despertamentos de nossas qualidades, que carregamos nos centros sensíveis da consciência. Ou seja, mesmo naquela, vamos dizer, microcentelha, que na realidade uma centelha, quando ela surge, ela é brilhante, porque ali está a presença de Deus, ali está a verdade total, ali estão incluídos todos os patamares que nós necessitamos passar, e como individualidades iremos evoluindo aos poucos. Nisso aqui, quando já se coloca a consciência, nós vamos à pergunta 621, que é do Livro dos Espíritos, e que Kardec pergunta onde está inscrita a lei de Deus, e ele diz, na consciência. Então, essa consciência existe. Mesmo assim, embriões espirituais, se é que nós podemos dizer assim, em que nós vamos começar a fazer as nossas realizações espirituais, ela já está ali, já é a presença divina. Então, nós temos esse amor divino dentro de nós. Mas por que será que nós ainda não descobrimos e não resolvemos, né, lançar mão desse amor? Então, Miramês faz essa seguinte ponderação. Se nós fôssemos criados já despertos, não precisaríamos ser criados. Isso é uma pergunta filosófica lógica. Ora, se nós não precisamos passar por um processo todo evolutivo, para que nos vamos criar? Vamos criar qualquer outra coisa diferente. Isso é uma coisa que fica no nosso imaginário ou nas nossas reflexões, enfim. Mas leva a uma pergunta lógica. Se não é para nos trazer já evoluídos total, o que será que tem aí que nós ainda não conseguimos perceber, né? Então, ele deixou que nós fizéssemos as conquistas, né? Ele, quando lança essa centelha, cada um de nós, criados simples e ignorantes, como esses espíritos nos explicam, ignorantes no sentido de ter que aprender, de que ignoram ainda essas verdades, que vão trilhar um caminho de aprendizado evolutivo, nós vamos despertando para a perfeição, que é o nosso destino. A perfeição, ela é infinita. Nós vamos ver que, se estudamos a escala espírita, que aqueles espíritos que são ainda muito primitivos, eles terão a oportunidade de chegar à perfeição, como todos nós iremos chegar, porque a nossa destinação, a nossa fatalidade
é a felicidade, essa perfeição, essa plenitude, então nós vamos aprendendo com os nossos erros. E que seriam, né, esses nossos erros? Então, essa perfeição ela está conosco desde a nossa origem, desde esse momento que essa centelhazinha desperta, que nós despertamos para a vida como um todo, vida com letra maiúscula, né? E que vai ser consolidada através das existências, ali está a centelha divina. Estão todas as nossas possibilidades e os nossos caminhos para a perfeição. O nascimento das almas, ela se perde na eternidade. Nós fazemos parte de um processo contínuo. Não para, Deus não para. Deus está constantemente realizando, trabalhando, produzindo e, ao mesmo tempo, nos dando oportunidade de crescimento. Isso que é o mais fantástico e isso que nós precisamos prestar atenção. Estar atentos dentro do que Deus tem nos proporcionado desde esse momento dessa criação dessa alma, que é como nós dizemos, que é o nosso espírito. Muitos estudiosos, eles tentam, mas não conseguem fazer essa conexão, mesmo porque é tão grandioso, tão assim infinitamente inimaginável, que para nós ainda isso é muito difícil. Por mais que nós estudemos, façamos todas as conexões, isso ainda é muito difícil para nós. Mas existem outras explicações que os espíritos nos dão. Eles perguntam por que Deus fez ou daquela... Se a gente vai perguntar por que fez dessa ou daquela maneira, nós estamos perdendo tempo. Nós temos que pensar e pegar daquele momento em que nós já temos condições de avaliar o que nós podemos fazer ou não. Então, o que existe foi criado por ele e na mais pura perfeição e vibrando em amor. Porque Deus, nós sabemos que é o amor puro. Então, tudo que está feito, mesmo que na nossa avaliação seja errado, seja equivocado, seja um descuido de Deus, nós é que nos equivocamos. Porque se Deus é perfeito, se Deus é amor, se Deus tem todo esse cuidado, né? Tem toda essa onisciência, onde estaria o erro de Deus? Não faz sentido, né? Então, as desigualdades que se podem observar nas almas, ela é apenas aparente. É a posição na escala de despertamento para a vida como em si. Então, nós somos criados, vamos voltar à escala, simples, ignorantes, espíritos primitivos, ainda incapazes de lançar raciocínio, pensamento, né? Ainda assim nós vemos pessoas hoje, né? Criaturas que encarnam na Terra dentro dessa posição espiritual, né? Porque nós temos que ter e dar oportunidade, na realidade, a divindade dá essa oportunidade a todos os espíritos. Todos terão, sim, a sua oportunidade, o seu caminho, né? E ela obedece de uma sequência, né, programada por Deus. Deus tem um planejamento para nós. Nada é feito aleatório, nada é feito despropositadamente, nada é feito assim por acaso ou mais ou menos. Tudo, absolutamente tudo que Deus faz tem um propósito, tem um porquê. Cabe a nós, né, muitas vezes nas nossas reflexões e nas nossas conversas com Ele, entender o que Ele está nos dizendo. Entender que caminhos Ele está nos apresentando. Se não fosse assim, se nós não obedecêssemos a uma ordem, a um critério, a patamares evolutivos crescentes,
evolutivamente, tudo seria uma desarmonia. E não há desarmonia no reino divino. Não há. Tudo que nós percebemos como desarmonia é algo aparente pela nossa percepção muito falível, né? Então, as diferentes classes dos espíritos, elas dão uma disposição harmônica ao todo. Cada um tem uma participação diferente e parte do entendimento da grande causa, né? Causal, Deus, né? Quando nós passamos a entender Deus. Então, na Terra, quando nós pensamos na Terra, que é o nosso planeta, nosso planeta escola, na realidade, em que nós estamos exercitando todos os dias os nossos aprendizados, somos submetidos às lições do mais variado teor, né? Aqui na Terra, os espíritos mais jovens, né, os que foram criados mais recentemente, são os espíritos mais primitivos, eles estão ligados aos trabalhos mais grosseiros do planeta, né? Mas isso não quer dizer que eles são depreciados por Deus, absolutamente, porque nós não podemos, né, uma vez que eles são criados, e nós dizemos os espíritos que foram criados, nós temos que nos enquadrar. Quando fomos criados e que ainda estávamos nesse estágio, era como se nós colocássemos uma criança, né, que acabou de nascer para ter aula de física quântica na universidade. É possível? É impossível. Salvo, né, vamos imaginar que espíritos que estão voltando, espíritos de luz que venham na missão, que são superdotados, enfim, isso é outra história, mas a ordem natural, a ordem comum das coisas é essa. Os espíritos vão evoluindo gradativamente. Então, na Terra, a esses espíritos, para que o aprendizado possa se fazer, eles vão ter trabalhos mais grosseiros. E, de vez em quando, eles são sacudidos por problemas que a força kármica traz para eles também como aprendizado e como chamamento de determinadas situações que, à medida que eles vão aprendendo as leis divinas, eles vão sabendo por onde não ir, né? Porque as leis divinas são, se nós quisermos observar, elas estão aí para isso. Quando nós transgredimos, é quando vem, não o castigo, vem as consequências. Aliás, nós fizemos um estudo há uns meses, ano passado, na realidade, e que era sobre as escolhas. Que escolhas que nós fazemos, né, no nosso caminhar evolutivo? Escolhas inteligentes ou não? Mas, ao mesmo tempo, nós temos que entender que nós podemos fazer escolhas quando nós fazemos a observação dessas leis divinas. Que nós já sabemos esse caminho, qual o caminho que eu quero seguir, que eu devo seguir e que não devo seguir, né? Porque, na realidade, tudo que é colocado para nós podemos realizar. Resta essa consciência, quando nós começamos a adquiri-la, dizer, eu devo fazer, eu devo seguir por esse caminho, eu devo ter essa atitude, né? Ela é uma atitude ética, ela é uma atitude em que entra o bem, ela é uma atitude de respeito, ela é uma atitude ou é uma atitude de maledicência, é uma atitude de orgulho, né? De prepotência. Então, isso tudo são escolhas que estão dentro das nossas essências, mas que são para serem educadas, que são para serem aparadas, para que elas deixem de existir. E quando essa consciência começa a aflorar para o bem, nós vamos gradativamente desistindo dos nossos erros e do mal. Porque o mal nos faz tão mal, né?
nos atinge tanto, inclusive refletindo no nosso organismo, né, no nosso corpo físico, que muitas vezes nós insistimos no mal sem nos darmos conta que são essas atitudes que levam ao que nós estamos sofrendo, a este sofrimento. Então, à medida em que nós vamos tomando essa consciência no bem, nós vamos sendo mais capazes de selecionar, né, os nossos caminhos. A pergunta, tem outra observação, porque ninguém engana Deus. Eu posso querer enganar, né? Vou para debaixo do móvel, vou para trás do guarda-roupa, ninguém aqui vai me ver. Mas a primeira pessoa que me vê, quem é? Eu mesma. E segundo, nada escapa a Deus. Então não adianta eu camuflar quem eu sou. Não adianta eu querer camuflar essas minhas atitudes, porque Ele está ali. Então, somos criados, sim, iguais, né? Esse nascimento da alma, nós é que vamos determinar, ao longo dessa nossa trajetória evolutiva, que caminho nós iremos tomar. A pergunta 120 é a seguinte: todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? E a resposta é pequena, é curta. Ele diz o seguinte: pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Então, nós vemos que os espíritos falam muito aqui nesse capítulo em ignorância, em ignorar, né? O que vale para nós poder que refletir por que será que eles abordam tanto a ignorância, né? Porque o que nos leva a esse patamar de acomodação, né? De estagnação, de falta de vontade de realizar o bom e o bem, né? Então ele diz o seguinte: todos temos qualidades guardadas dentro do coração. Então ele já nos leva de novo para aquela centelha. Está ali, dentro daquele diamante. Mas esse diamante embrutecido, ele não pode brilhar. Como é que ele vai brilhar? Como é que nós vamos lapidar esse diamante que somos nós? Aparando, né? Fazendo o quê? O polimento através de cada vivência nossa e superando as nossas debilidades. Então ele diz assim: ele nos fez com potencial, com perfeição em potencial, ou seja, perfeitos em essência todos somos. Senão nós não seríamos divinos. Essa é a lógica, né? O bem está ali presente, senão nós não seríamos divinos, porque não existe lógica sem perfeição, né? Sem potencial divino, sem amor. Bastando que despertemos para o entendimento superior. Então, quando falei, me referi à estagnação, é que às vezes nós somos sacudidos por intempéries para que nós abramos os nossos olhos físicos e os nossos olhos da alma, do espírito. E o interessante é que nós ainda muitas vezes somos tão teimosos, renitentes, né, que nos aferramos a coisas tão passageiras que não têm o seu valor real e que deixamos passar a oportunidade do nosso crescimento espiritual. Vamos dar um exemplo agora na pandemia.
Já que todo mundo fala em pandemia, ela continua aí, veio para ficar mais um tempo. Por que será que determinadas pessoas, né, que poderiam aproveitar essa oportunidade, porque está sendo uma oportunidade? Primeiro que os espíritos já nos disseram que ela só chegou porque houve, vamos dizer assim, os ingredientes de uma tempestade perfeita, né? Quando os espíritos, que somos nós, invigilantes, né, renitentes ainda em atitudes do mal, proporcionamos que os vibriões chegassem até nós, né, e que esse vírus pudesse ser desenvolvido. Então, os nossos pensamentos estão ali, as nossas atitudes, a nossa teimosia, a nossa revolta, está tudo ali. É um ótimo ingrediente, ele faz disso tudo, né? Ele continua vivo ali. É um organismo que se autorregula porque nós damos esses ingredientes a eles. Então, nós não respeitamos o que a ciência fala, né? Nós deixamos de obedecer às regras que nos são pedidas, solicitadas. Aí precisamos de ter regras, o quê? Impostas. Entre a imposição de regras e a obediência dessas regras, há uma lacuna muito grande. A falta de consciência. Porque as pessoas não imaginam que, ao se contaminarem, elas estão contaminando outras pessoas, que podem ser pessoas das mais queridas que convivem com elas. Mas aqui estamos nos referindo àquelas pessoas que ignoram o que é pedido. Porque muitas vezes estão lá aqueles que precisam de trabalhar, e quantos não têm? Que vão para o sacrifício, como nós dizemos, e nós não respeitamos esse sacrifício. Será que nós não temos noção do que está acontecendo? Será que nós não fomos avisados? Por que será que nós ainda insistimos nesse comportamento? E depois nós queremos a felicidade. Porque Deus tem sido muito mal comigo, Deus não está me olhando. Que isso? Isso não é verdade. Ele nos colocou os recursos possíveis dentro do que nós somos merecedores no momento, né, para podermos nos proteger. Haja vista a produção das vacinas em tempo recorde. Há enfermidades que até hoje não se conseguiu elaborar uma vacina. E foi uma misericórdia divina. E mesmo assim, nós insistimos neste comportamento. Então, as almas foram feitas simples e ignorantes, sim. No entanto, elas vão despertando a maneira que essas qualidades espirituais passem a se instruir, compreendendo e respeitando as leis divinas. Mas nesse caso não é só se instruir. É se instruir, né? E também utilizar essas ferramentas dessa instrução para serem aproveitadas na nossa evolução, né? Ele faz uma outra observação interessante, e que erros que nós entendemos como erros são meios de educação das criaturas na grande escola universal pela qual todas nós passamos. Se a ignorância nos induz às coisas fáceis, ilusórias, olha a observação, a ignorância nos induz às coisas fáceis e ilusórias. Nós queremos o caminho mais fácil, nós queremos o atalho e não queremos percorrer as etapas que são necessárias ao nosso desenvolvimento evolutivo.
Então, nós pensamos, vamos dar um exemplo de Francisco de Assis. Ele foi essa perfeição, mas ele também passou por todos os estágios evolutivos, só que ele foi aprendendo com esses chamados erros, mas que na realidade são métodos educativos, e foi aproveitando cada encarnação. Então, a ignorância, para aqueles que permanecem nela, é a permanência do estado primitivo e que ainda desconhece as leis divinas ou, pode até flertar com elas, mas não se resolve a querer adotá-las, respeitá-las. Então é preciso esforço, muito trabalho e muito sacrifício, porque a gente sempre quer o caminho mais fácil. Por exemplo, eu quero emagrecer, então vou tomar uma pílula, a pílula vai secar. Eu quero emagrecer, vou tomar uma injeção na barriga, essa injeção é milagrosa. E aí não sabe que essa injeção dá disfunções pancreáticas, não sabe que essa pílula é carregada, disfarçada de ingredientes naturais, carregada de substâncias totalmente maléficas ao nosso organismo, mas nós não queremos, caminhar, nós não queremos comer comida saudável, nós não queremos ser frugais, nós queremos comer, nós queremos beber, nós queremos fazer de tudo que nos dá prazer, mas não queremos sofrer as consequências. Será que isso é ter consciência de existir? Então precisa ser muito trabalho, muito sacrifício. Então, ela é uma viagem de despertamento, a viagem da encarnação ou dessa evolução, ela é uma viagem de despertamento. E o livre-arbítrio aparece para testar o que nós já aprendemos. Se ele não foi completo, entramos por caminhos que irão ensinar o que precisamos. Então, nós brincamos com essas leis, queremos tomar os atalhos, mas aí a razão vem e nos chama. Não é por aí, e nem é bem assim que as coisas funcionam. Então, na pergunta 121, que caminhos nós tomamos? Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Qual é esse mistério? Por que será que tanta gente já vai evoluindo, já vai tomando um caminho mais positivo e outros ainda se detêm estagnados na retaguarda? Então, ele diz o seguinte, que essas qualidades, elas estão ali, somente esperando o momento que vibre em nós, o momento de desabrochar essa libertação definitiva. Porque as qualidades estão ali. Mas onde nós vamos buscar, Então, o trilho, o caminho do mal é o que faz por ignorância, por primitivismo. E quando ele recebe o livre-arbítrio, que já é um outro estágio evolutivo, porque nós, vamos dizer que ele seja proporcional ao momento evolutivo que nós estamos passando. Vamos fazer aquela imagem da criança pequenininha com a física quântica na universidade. Ainda não dá. Primeiro ela vai ter que seguir todas as etapas daquele aprendizado. Mas esse livre-arbítrio do que caminho eu vou seguir, do que eu devo ou não devo seguir, ele é diretamente proporcional ao desenvolvimento dessa minha inteligência. De que escolhas, de que maneira eu vou fazer. Que caminhos vão me levar à felicidade. Então, esse caminho ele é relativo.
Mas Deus sabe que caminhos nós deveríamos tomar, por ser onisciente, por saber cada individualidade, ele sabe os nossos potenciais. Ele está presente. Obviamente que ele também tem os seus mensageiros, mas ele, e esse é um das grandes, vamos dizer assim, vamos chamar de mistério, né? De questionamentos que nós temos, como é que ele sabe, como é que ele está presente, como é que ele determina, né, essa nossa trajetória. Ele sabe antecipadamente os nossos erros, os nossos acertos e as nossas tendências, porque isso é algo que nós devemos observar diuturnamente. Muitas vezes nós ficamos querendo saber quem nós somos, para onde nós vamos, de onde nós viemos. É só observar as nossas tendências. O que eu penso, o que eu quero, como é que eu ajo, né? Como eu me motivo. Então, tudo isso conta de mim. O espelho, ele me reflete a imagem física. Os meus pensamentos genuínos, as minhas atitudes sem máscara, elas mostram e refletem o meu espírito. Porque o corpo é quem eu estou. A minha mente, refletida em pensamentos, atitudes, escolhas fundamentais, é o meu espírito, e é aí que eu vou saber. Eu não preciso ir muito longe. Posso ter, sim, pendências profundas, que um dia elas vêm à tona à medida em que nós conseguimos já lidar com problemas que nos causaram ou os quais nós causamos a alguém, aí eles afloram, como se fosse uma panela de pressão no auge do seu vapor, por algum lado eles vão surgir. Nada, absolutamente nada, fica esquecido, fica guardado, fica negligenciado pela divindade. Nada que nós possamos jogar para baixo do tapete, para varrer por baixo dos móveis. A consciência que é presente em nós, ela não vai deixar. Mas ela é seletiva. Às vezes ela nos dá como que fosse um refrigério para que nós possamos suportar as dificuldades que nós temos. Né? E aí ele continua. Quem conhece o amor jamais envereda pelas trevas do ódio. Assim, quem permanece odiando, vingando, caluniando, mentindo, perseguindo os semelhantes, é que desconhece os efeitos do verdadeiro amor, permanecendo no estado em que foi criado, comandado pela ignorância. Será que percebemos, né? Se nós continuarmos insistindo nesse tipo de comportamento, de decisões, nós vamos estar em contato com o quê? Com a ignorância. A ignorância nos estagna. Ela não nos deixa, como se fosse uma âncora que nós colocamos em nós e que nós não conseguimos nos mover. Nós não conseguimos ir em frente dentro do nosso adiantamento, dentro do nosso progresso. Porque a lei de progresso também, que é uma lei divina, ela é soberana. Nós podemos ficar estagnados por um tempo, às vezes até por bastante tempo, mas não por todo o tempo. Em algum momento vai haver, sim, o despertamento que, se nós não quisermos, será impulsionado por Deus através de situações e dificuldades que nós precisamos de aprender e passar. Os caminhos dos espíritos são diversos, mas todos eles são com justiça.
Porque se não tivesse essa justiça, não seria Deus. Que Deus é justiça. Deus é amor, Deus é justiça. Então, muitas vezes a gente acha, fulano é tão bom, sofre tanto. Será que Deus está sendo mal, entre aspas, está sendo injusto? Absolutamente. Escolhas que provavelmente esta criatura fez e que está tendo uma chamada para si, como uma lanterna para buscar o caminho que nós temos que seguir. Esses sofrimentos, essas dificuldades, nós podemos chamar de lanterna, de farol. Não podemos ligá-las às trevas puras, uma vez que elas são despertamentos, ajuda, socorro. Olha, este caminho não é o que você deve trilhar. Então, Deus coloca uma série de ferramentas para isso. E aí ele continua assim: os que não desejam mais errar, né? Olha, errei muito, já me dei muito mal, já não consigo mais ir adiante, eu cansei, né? Tem uma hora que a gente cansa. Mas aí não é cansar para deprimir, é cansar para impulsionar. Para onde eu vou, né? Então, eles já colheram experiências através das ilusões, dando valor ao que não tem, né? Colocando situações que deveriam passar ao largo das nossas existências e que são privilegiados por nós como importantes, né? E isso só atrasa a nossa marcha. Então, eles é um patamar a mais que esse espírito, quando ele chega a essa conclusão dessas ilusões já não servem mais para ele já começa esse despertamento. Porque ninguém nasce sábio nem esperto. Nós carregamos Deus que nos dá essa condição de desenvolvermos a sabedoria. Quando nós aprendemos e aplicamos essas leis. Vamos para a pergunta 122. Porque já temos um pouco de tempo. A 122 como podem os espíritos em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal, e há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda de preferência a outra? Eu acho que já toquei isso um pouquinho atrás, né? Quer dizer, a consciência quando ele adquire o livre-arbítrio. Aí o que diz é o seguinte: a escolha do espírito não foi determinada só por Deus, tá? Que a escolha que eu digo caminhos, que por ser onisciente já sabia o que os espíritos haviam de escolher. É igual a mãe que conhece o filho. Às vezes a mãe tem 5 filhos. Cada filho é diferente do outro. Cada filho tem uma escolha diferente, tem um caminho que segue. Mas a mãe conhece, sabe muito bem quem são eles. Saíram da mesma mãe. Mas são espíritos diferentes, individualidades que seguem seus caminhos. Assim é Deus conosco. Que tendência que nós temos, né? O livre-arbítrio surge de acordo com a evolução da alma e cresce com ela. Já havia explicado isso antes. Quer dizer, quando nós adquirimos um pouco do conhecimento e de consciência de realidade, nós começamos a ter condições de fazer escolhas. Não está dizendo aqui que tipos de escolhas. Agora, elas serão determinantes, sim, na nossa velocidade, entre aspas, evolutiva. Se ela não tem, no princípio, uma consciência perfeita do que deve fazer, ela vai ser ignorante daquilo que escolhe. Ora, se eu não tenho informações de determinadas situações,
Por exemplo, eu hoje sei que se eu comer açúcar demais, se eu beber demais, se eu fumar, né? Se eu não dormir, eu vou prejudicar o meu organismo em diversas partes, né? Em diversos setores do meu organismo. Por que é que eu vou continuar comendo açúcar, bebendo, comendo comidas inadequadas, dormindo mal e por aí vai? São escolhas que nós fazemos. Mas à medida que nós sofremos as consequências, né, nós vamos aprendendo. Me desculpem a piada, se é que é piada, né? Gato escaldado tem medo de água fria. Ele não sabe se a água que vem ali é pelando ou se a água será fria e que não vai machucá-lo. É a criança que mete o dedo na tomada e toma um choque. É horrível. Mas será que ela vai procurar? Tem uns que são teimosinhos, que querem experimentar de novo, mas tomam outro choque. Na terceira vez não toma mais. E dá sorte muitas vezes. Porque se for uma tomada um pouco mais carga, com um pouco mais de watts, aquilo vai ser complicado. Então somos nós. Em que tomada nós queremos colocar o nosso dedinho? Que caminhos nós estamos escolhendo para evoluir? Nós temos condições já, inclusive nós que somos, que já militamos dentro da doutrina espírita, já temos muita ferramenta, muito material para poder refletir. Então, a gente não deve colocar culpa em ninguém, né? E todos passam por esses patamares. Às vezes a gente quer colocar a culpa pelo nosso insucesso em outra pessoa, quando na realidade nós é que somos os responsáveis. Nós fizemos as escolhas, às vezes temos as informações e deixamos essas informações se perderem dentro de um todo. E outra coisa que é bastante interessante nessa pergunta é que nós cedemos à tentação dos espíritos inferiores. Quando nós baixamos a nossa guarda e que nós sintonizamos com mentes ainda mais primitivas do que nós podemos dizer que somos, né? Essa afinidade, essa sintonia também atrasam muito o nosso caminho. Nos impedem que nós possamos ser felizes. Então, que tipo de pensamentos, que tipos de mentes nós podemos estar sintonizando? E isso nós vemos através das músicas, através dos livros, através de programas de televisão, de filmes, de conversas, de companhias. Gente, é um universo infinito de possibilidades. E que nós também podemos, ao mesmo tempo em que optamos por mentes infelizes, sintonizar com as mentes felizes. Através da oração, através da boa música, através do trabalho no bem, através de uma boa leitura, da solidariedade, da compaixão. Tudo isso são possibilidades, né? Então, quando nós já chegamos a essa conclusão, nós podemos tomar decisões mais acertadas, né? Podemos incrementar o nosso patamar evolutivo. Então, somos espíritos em aprendizado, espíritos em evolução, criados todos ao mesmo tempo, mas que, como numa corrida, numa maratona, podemos dizer assim, espiritual, uns vão chegar muito mais rápido e outros ainda vão demorar muito tempo. Às vezes o outro já chegou nos 42 quilômetros e o outro não saiu do 6º quilômetro. Então, é uma maratona espiritual. E, para terminar, nós vamos ter que andar um pouquinho mais rápido, ele ainda fala dos espíritos que seguem o bem absoluto, né? E que aí nós vamos falar de bem e o mal, que é uma luta que se trava em forma de quem vence, entre aspas, e que é sempre o bem. Aparentemente, muitas vezes o bem
parece que não deu certo, né? Porque o mal, ele é ruidoso, ele é agressivo, ele é desrespeitoso, né? E isso às vezes faz com que as pessoas se intimidem. Mas você não precisa ser nada disso, nem ter tempestades de humor para poder realizar o bem. Agora, podemos sim ser firmes, não sermos coniventes, né? Nós temos convicções baseadas na razão, convicções baseadas profundamente nessas lições e neste amparo das leis divinas. Então não há porquê nós nos intimidarmos. Nós, na hora de optarmos por um caminho, tomarmos um atalho que não vai nos ser benéfico, né? Então, o bem e o mal são caminhos que nós escolhemos à medida em que nós já vamos tendo essa consciência, nós já andamos um pouquinho mais. E é onde nós estamos, acredito, atualmente, né? Essa é uma dualidade presente na Terra, daí tanta desigualdade, daí tantos problemas, tantas dificuldades. Se nós olharmos todos os continentes da Terra, todos os povos são diferentes. Uns são muito instruídos, outros têm problemas espirituais imensos. Porque o que vai valer, na realidade, não é a instrução, a intelectual. É o que nós desenvolvemos dentro de nós de princípios morais, de princípios contidos nas leis divinas, nas leis morais da vida, na parte terceira do Livro dos Espíritos, que nos dá uma aula sobre essas leis. Então não há desculpa para que nós possamos negligenciar nosso comportamento e as nossas decisões. Então nós fomos feitos por Deus. Uma centelha divina está ali dentro desse diamante bruto para ser dilapidado e brilhar todos os dias de cada existência nossa. Mas nós precisamos ter consciência disso. Este momento agora é inestimável para essa tomada de consciência. Porque os seres angélicos que também aqui estudam, eles fizeram o seu caminho através da eternidade. Se nós fôssemos se fôssemos utilizar talvez um computador divino e fôssemos levantar uma ficha daquele ser angélico, ele foi criado exatamente como nós. Teve as suas dificuldades, os seus percalços, os seus problemas, as suas indecisões, né? Essas dúvidas, os erros, as teimosias, as rebeldias. Mas eles foram aprendendo com isso. E aos poucos, eles foram crescendo até chegarem a um patamar de seres angélicos. Porque neste momento, no planeta que nós estamos, nós só podemos dizer que somos seres intermediários, aspirando, né, tendo desejos de chegarmos a um bem maior. O bom disso tudo, o que nos consola, o que nos anima, o que faz com que nós estejamos firmes, é exatamente a presença da doutrina espírita, dos ensinamentos de Jesus e essa consciência que está dentro de nós, a consciência divina, a presença de Deus em nós. Então nós somos, antes de tudo, antes de sermos corpos, né? Corpos que se apresentam das mais variadas maneiras, com os mais variados problemas, necessidades, questionamentos, dificuldades, mas isso tudo é reflexo de algo maior, que é o Espírito. Então, o que nós temos agora é que cuidar desse Espírito. E com muito carinho, com muito cuidado, com muita atenção, sem negligenciar. Porque
não dá mais para nós ficarmos parados, estagnados no erro, no mal, vibrando, entrando na faixa dessas energias que estão todos os dias nos bombardeiam. As polaridades políticas, põe máscara, tira máscara, toma vacina, não toma vacina. Gente, nós temos que nos resguardar e vibrar. Porque quando nós estamos perdendo tempo nos degladiando, a turma que ainda se compraz no mal se fortalece cada vez mais. Isso não é uma briga, isso não é um jogo. Inclusive, as nossas atitudes têm que ser muito conscientes, até para ajudar aqueles que continuam no erro. Quando se vai fazer uma terapia em mesa mediúnica, a terapia que vale mais além da envergadura, né, do comportamento do médium, que deve ser muito bem cuidado, nós temos que ter misericórdia por essas entidades que precisam ser amainadas, seus sofrimentos aplacados, suas dificuldades espirituais diminuídas através do nosso comportamento. Então, muita atenção, meus irmãos. O momento agora é decisivo. Nós temos, sim, oportunidades imensas. Somos muito abençoados. Não quer dizer que dificuldades signifiquem estagnação. Pelo contrário. Nós, do átomo ao arcanjo, é um caminho árduo, difícil, penoso, mas que no final a recompensa é inestimável. E nós não podemos duvidar em nenhum momento da paternidade divina, da companhia dos benfeitores espirituais e da misericórdia do Mestre Jesus, que veio até nós colocando todo este ferramental de recursos que nós podemos utilizar. Então, que possamos, meus amigos, refletir nessas colocações que, como nós nos referimos no início, Kardec, ao fazer as perguntas, né, já nos traz um esclarecimento enorme. Vamos sintonizar com os espíritos do bem, sem desanimar, seguir em frente, planejar a nossa angelitude, a nossa perfeição, o nosso bem-estar e manter todos os nossos amigos, os nossos familiares e principalmente aqueles que nesse momento sofrem em hospitais, em clínicas, em macas, e também aqueles que estão, muitas vezes, dando as suas vidas na chamada linha de frente para cuidar de pessoas que muitas vezes foram inconsequentes. Eles não perguntam o que foi, como foi e por que foi. Eles cuidam. Assim como Deus tem cuidado de nós, nos colocando diante, principalmente de nós mesmos. Mas nós temos uma vantagem enorme, porque sabemos que Ele existe e porque temos Jesus, o Mestre da Galileia, ao nosso lado. E os nossos queridos benfeitores espirituais que jamais nos negligenciam e nos deixam. Muita paz, meus irmãos, e que possamos prosseguir intimoratos nos nossos caminhos, nas nossas escolhas, né, para o bem. Que assim seja.